Bom dia! Nós vamos aqui para uma reflexão da palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero falar aqui sobre a justificação pela fé. Justificação pela fé é um tema que não tem sido comum em várias igrejas, principalmente nas igrejas que pregam sobre a teologia da prosperidade, que Deus só dá bênção, que Deus só dá, só dá. Muitos isso colocando nas pessoas que têm que ir à igreja só para receber bênçãos. Isso é um engano. As pessoas estão equivocadas a respeito disso. Então é um tema que não tem sido comum em várias igrejas nos dias de hoje. E a justificação pela fé é uma doutrina ensinada por Cristo, ensinada pelos apóstolos, ensinada pelos pais da igreja e ensinada também pelas igrejas sérias. Justificação pela fé. Hoje muitas pessoas pensam que a salvação é algo que deve ser comprada, ou pensa que depende das minhas obras, do que eu faço. Por isso que nós vemos tantas pessoas equivocadas, fazendo romarias, pagando penitências e etc. Mas quando nós vemos ali na carta de Paulo aos Romanos, Paulo é o autor da carta. Os destinatários desta carta é os cristãos que estão em Roma. E Paulo, nesta carta, ele tem a incumbência, a finalidade de falar sobre a graça salvadora que é recebida através da fé em Cristo. Ele vai falar sobre a justificação pela fé. No capítulo 1, versículo 16, 17, ele já fala sobre essa justificação, que o justo vive pela fé, que foi um tema da reforma protestante no século XVI, por Martinho Lutero. Então, no capítulo 1, do versículo 18 ao 32, Paulo vai falar o que a humanidade se tornou devido à queda adâmica, a queda que recebeu de Adão, a culpa, as consequências, o pecado. Então, Paulo vai falar ali o que o gênero humano se tornou devido a este pecado. No capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus também caíram, têm culpa, pecaram. E no capítulo 3, Paulo vai falar que tanto os judeus como os gentios, ou seja, todos pecaram, todos caíram, todos têm culpa, todos sofrem a consequência do pecado. É tanto que em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo fala: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Nenhum justo há, nenhum sequer. O capítulo 4, ele vai continuando alertando sobre a queda e sobre a fé. E no capítulo 5, do versículo 1 a qual nós lemos, justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus. A justificação é um ato de Deus nos declarar justo, inocente, e isso por meio do seu Filho. Ou seja, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé em Cristo, Deus olha dos altos céus e nos vê justo, inocente, sem culpa, porque Cristo assumiu a culpa na cruz do Calvário, de modo que Deus não vê a culpa na raça humana, daqueles que creem no seu Filho. Então isso é justificação. A salvação é um ato de Deus, é uma graça de Deus, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus. O homem não comprou, o homem não pagou, é uma provisão divina. É pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que o homem não se glorie. Então a salvação vem de Deus.
Jonas 2:9, a salvação vem de Deus. E o meio que nós recebemos essa salvação, essa dádiva, a qual Cristo comprou, esse presente que nós recebemos, o meio é a fé em Cristo, é a fé salvadora. E essa fé salvadora é aquela fé que nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas quedas, a nossa falência espiritual e depositamos a nossa confiança, esperança em outro, a qual é Jesus Cristo. Assim nós recebemos a salvação, esse presente. Então não é por obras, não é por justiça nossa, méritos nossos. Por isso, como eu falei, é um engano. Pessoas achar que pagando penitências, promessas, vão adquirir a salvação. Isso é um engano que já foi refutado, tanto no século XVI e vem sendo refutado por pastores bíblicos, pregadores bíblicos, membros bíblicos. Mas a nossa nação brasileira, ela tem muitas heresias. Pessoas estão equivocadas. Pessoas só estão correndo atrás de bênçãos, casamentos. O que Deus pode dar na provisão, na bênção de Deus, mas não o Deus da bênção, não o Deus provedor. Só querem a bênção. Então a justificação é o ato de Deus nos declarar justo, inocente, por meio de seu Filho. A justificação é um ato de Deus. Quando nós cremos, arrependemos dos nossos pecados, Deus lá dos altos céus tira a culpa de nós. Ele lidar com a culpa. Então, é assim que é a justificação. Nós somos pecadores, depravados, caídos em Adão, mas em Cristo nós levantamos, somos inocentes. Por mais que nós ainda temos o pecado original, a natureza velha, antiga, luta contra o nosso espírito, que é a nova vida, mas Cristo nos prometeu que o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós, através do Espírito Santo, dominamos o pecado. E a salvação é pela graça de Deus e o meio é a fé. Então o homem não adquire, não compra a salvação. A salvação vem de Deus. Agora, muitas pessoas estão dizendo que creem em Deus, que são justificadas, mas estão vivendo uma vida que não condiz com o que a boca diz. Ou seja, a prova que eu sei, que eu tenho certeza que eu fui justificado, a prova, a consequência automática é que eu vou andar em santificação, que o pecado não terá domínio mais sobre mim. Eu não vou andar no estilo de vida pecaminoso. O pecado não vai ser mais um estilo de vida, uma conduta. Eu não vou andar numa conduta que desagrada a Deus. Muitas pessoas dizem que Deus salvou, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. De que Deus o salvou? 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que está nele deve andar como ele andou. Deve andar em novidade de vida, produzir frutos dignos de arrependimento, fruto digno que essa pessoa foi mudada, transformada, regenerada, santificada, justificada, salva. Justificado. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o pecado, mas segundo a graça. Então, se Deus realmente nos salvou, se provamos a fé salvadora, não vamos andar no estilo de vida pecaminoso. Quero fazer um convite a você refletir na sua vida, como você tem andado. A sua conduta reflete a nova vida em Cristo? A tua conduta reflete as marcas de Cristo, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo?
Justificado pela fé, temos paz com Deus. O homem estava em inimizade com Deus, devido ao pecado. Porque em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que os nossos pecados criam uma barreira, um muro de separação entre nós e Deus. Então nós éramos inimigos por natureza, inimigos de Deus. Mas Cristo foi enviado e se entregou por nós para nos reconciliar com Deus, tornarmos de inimigos para amigos, de malditos para benditos, de inimigos para filhos. Agora, por meio de Cristo, eu posso me achegar a Deus em amizade, como filho, clamar a Ele, dizer: meu pai, meu paizinho. E por ser inimigos, o que nos restava era a condenação ao inferno. Mas Cristo veio desfazer essa inimizade e agora herdar o céu de bênçãos. Portanto, o meu convite para você é refletir sobre a sua vida. Se você realmente foi justificado, você tem andado em santidade? Mateus 7, versículo 13 e 14 diz que entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos entram por ela. Mas estreito é o caminho que conduz à vida e poucos são os que entram por ela. Porta estreita significa santificação, renúncia, abandono de pecado, abandono da velha vida, andar em novidade de vida, andar com Deus, correr, desviar, abandonar o pecado, deixar o pecado, virar as costas para o mundo e abraçar o Senhor. A prova da justificação é a santificação. Reflita nessas palavras, faça um autoexame, uma autorreflexão. Como está a sua vida diante de Deus? Que você possa refletir, que o Espírito Santo possa aplicar essas palavras em você, mesmo que ela sirva de confronto, repreensão para você, mas Deus exorta aqueles que Ele ama e corrige aqueles a quem Ele tem por filho. Muitas das vezes nós não ouvimos o que queremos, mas sim o que necessitamos, precisamos para endireitar as nossas veredas. Forte abraço e até a próxima.